tabelas de integrais. Tá vendo aí, ó? Então, aqui aquela integral, ó, aqui ele não faz a integral em relação a x, ele faz em relação a u. Então, a integral de du é igual a u mais c, que é aquela do 1. Se fosse dx, ia dar x mais c. Ó, integral de uma constante. Nessas fórmulas aqui, normalmente o a representa constante, tá? Então, se você fizesse integral de constante, vai ser a constante vezes o resultado da integral, que aqui no caso é u. Ó, integral de soma, você pode dividir em duas, que foi aquela primeira técnica que a gente fez o exercício. Aqui, a integral de um polinômio, ó, u elevado a n. Soma 1 no expoente, repete o expoente no denominador. Essa integral aqui é uma das mais usadas também. A integral de du sobre u é igual a ln de u mais c. Então, aqui tem todas as fórmulas. Eu peço que vocês decorem e aprendam essas aqui, de 1 a 5. Mas as próximas, e a do cosseno e do seno. Mas as outras vocês podem usar, tá vendo? Olha só, tem uma série de fórmulas aqui. Quando você tiver uma expressão parecida com essa, ó, integral de u du sobre a mais bu, você vai pegar, localizar quem é o a da sua integral, quem é o b, quem é o u, e vai escrever, reescrever a fórmula assim, tá vendo? E isso você faz para todas. Igual a gente tem algumas fórmulas que contêm aí raiz de a mais bu, né? Inclusive aquele exercício que nós fizemos é um de raiz. Ela não tá aqui, não. Aquela lá eu tirei do Stuart. Mas deve ter ela aqui também, ó. Aquela que a gente usou no exercício do quadro. Ó. Tem fórmulas... tem fórmulas contendo aí a ao quadrado, mais ou menos u ao quadrado. Tá vendo? Então, você tem que associar com a função que você tem para você usar as fórmulas. Olha, essa daqui são fórmulas contendo u ao quadrado, mais ou menos a ao quadrado. Então, tem uma série de fórmulas aí. Olha só. Eu quero achar aquela que a gente usou. Não vi ela aqui, não. E tem várias fórmulas contendo funções trigonométricas, tá vendo? Nós usamos muitas. Essa daqui, seno de u, cosseno de u, vocês têm que saber. A da tangente também pode decorar aí, ó. Agora as outras não precisa, não. Sempre eu vou dar para vocês uma tabela, só que vocês têm que saber usar a fórmula, saber fazer associação, né? Ó, então a gente tem também funções trigonométricas inversas. Fórmulas contendo funções exponenciais. Funções hiperbólicas, ó. Seno hiperbólico. Então, para todas essas integrais tem uma fórmula, tá vendo? Tem umas técnicas que vocês têm que aprender, eu tenho que ensinar para vocês, mas além dessas técnicas, tem várias fórmulas que ajudam. Queria achar aquela que a gente usou aqui. Não achei, não. Talvez do Stuart a tabela seja mais completa. Pode se encaixar nesse aqui também, ó. É, só que lá no nosso exercício que estava no quadro, a gente tinha... Não, esse daqui, ó, a 28. O nosso A ao quadrado poderia ser o 2, né?
Aí a fórmula é um pouquinho diferente, mas ela chega mais ou menos na mesma que a gente usou no Stuart. Tá vendo? O A, aqui tá ao quadrado. Naquela fórmula que a gente usou, não tá. Mas se você usar, seguir essa daqui, provavelmente vai chegar no resultado próximo. Mas é essa daqui, ó, semelhante àquela que a gente usou, a fórmula. Ó, U ao quadrado, raiz de U ao quadrado, mais ou menos o valor do A ao quadrado. Só que lá a gente usava o A direto. Tá um pouquinho diferente as fórmulas. Beleza, galera? Então, quando precisarem recorrer às fórmulas, tá aí no esquema para vocês. Correto? Galera, então vou compartilhar com vocês aí a lista. Vocês tinham falado que queria que resolvesse alguma da lista, né? De derivada. Qual que era o que vocês queriam? Oi, pode falar, Lara. Ah, sim. Então vou fazer um desse daí e depois a gente faz mais alguns de derivada. Tá bem? Eu vou fazer. Deixe-me ver aqui. Oi. Rapidinho. Aqui na minha cidade tá sem luz e eu tô no 4G aqui, só 4G não vai dar pra me assistir solo não, vou ter que sair, beleza? Beleza. Vou tentar gravar aqui agora o segundo tempo e ver se eu coloco lá para vocês. Depois você Então tá bom, assiste. obrigado, Dani. Boa noite. Tchau, tchau. Tá joia. Ô, Dani, em casa também caiu a luz, tá? Não sei se meu 4G vai aguentar, não. Vou ficar aqui enquanto ele aguentar. Tá bom, eu vou gravar aqui, aí caso alguém não consiga assistir, acompanhar, aí vocês assistam lá depois. Então tá. Eu vou. Deixa eu ver aqui uma que eu vou escolher. Vou fazer a número 1, letra F, né? Tá pedindo para calcular a derivada de segunda ordem da função. Então, eu vou fazer esse daí, ó. Exponencial de raiz de x, tá bom? Deixa eu virar aqui a câmera.
Aí, olha só. Então, nesse exercício, número da lista, deixa eu apagar aqui, senão vocês vão achar que é do Stuart. Tem aí a função f de t, então é o 1, letra F. E nele tá assim, igual a exponencial de raiz de t. Raiz de x. Tá raiz de x, né? Mas como tá f de t, o certo é raiz de t, né? Para vocês a resolver, não. Vamos lá. Olha só. Então, nós temos esse exercício aí. E aí, a gente vai aplicar... Nós queremos encontrar a derivada de segunda ordem, né? Então, a gente quer encontrar a derivada de segunda ordem. Beleza. O que nós podemos fazer aí, então? Nós podemos pegar e aplicar a regrinha para resolver derivada de função exponencial. Então, você tem uma função exponencial de u, e você quer derivar, o que você faz? Você pega, deriva o expoente e multiplica por ela mesma, não é? Então, tá. Então, isso que você vai fazer. Aí, beleza. Então, vamos aplicar nessa daqui. Vou achar a primeira derivada. E para isso, eu vou derivar o meu expoente. Quem é o meu expoente aqui? É o raiz de t. Então, eu vou pegar o raiz de t, vou derivar e vou multiplicar pela função do jeito que ela vem. Então, esse resultado aí vai gerar para mim a minha primeira derivada. Então, vai ficar assim, ó. Esse raiz de t aí é a mesma coisa que t elevado a meio. Exponencial de raiz de t. Correto? Então, para eu derivar isso aqui, não derivei ainda não, só reescrevi. Eu vou ter que descer o meio e subtrair um expoente. Então, vai ficar meio vezes t, meio menos 1 dá menos meio, vezes exponencial de raiz de t. Isso é a mesma coisa que 1 sobre 2 raiz de t, vezes exponencial de raiz de t. Então, reescrevendo aqui essa função aqui, nós temos exponencial da raiz de t sobre 2 raiz de t. Então, esse resultado é o resultado da primeira derivada. Como que a gente vai calcular a segunda derivada? Né? Esse é o resultado da primeira derivada. Para calcular a segunda derivada, que é a derivada de segunda ordem, nós temos que aplicar aqui a regra do quociente, né? Na regra do quociente, quando você tem uma função g, né, você tem lá uma função que é g dividida por h. E aí, você quer derivar ela. Para você derivar, o que você vai fazer? Você vai pegar a g, vai derivar, vezes a h, sem derivar, menos... Agora, você vai pegar a g, não vai derivar ela, vai derivar a h. Tudo isso sobre h ao quadrado. Então, essa é a regra do quociente. Nós vamos aplicar ela nessa função aqui, tá? Então, vamos achar, então, a segunda derivada, aplicando a regra do quociente. Então, o que nós vamos fazer? Vamos derivar. A g pode ser a do numerador e a h a do denominador.
Então, eu vou derivar a g primeiro. Então, eu vou deixar indicado que eu vou derivar a função que está no numerador primeiro. Não vou derivar a de baixo. Então, eu vou repetir a de baixo, 2 raiz de t. Vou repetir o sinal lá da fórmula, menos. Vezes a g. A g é exponencial de raiz de t. Exponencial de raiz de t. Vezes a derivada da h. Então, vezes a derivada de 2 raiz de t, linha. Sobre o denominador ao quadrado. Então, 2 raiz de t ao quadrado. Tá? Beleza. Então, nós temos essa expressão. Aqui, eu só adaptei o que eu preciso derivar. Estou aplicando a regra do quociente. E eu deixei indicado onde é que eu preciso derivar. Então, vamos lá. Derivada de segunda ordem dessa função vai ser o resultado dessa expressão aí. Derivada da função exponencial de raiz de t, foi isso que eu achei, né? Porque no começo nós estávamos derivando exponencial de raiz de t. Então, a primeira derivada que deu isso aqui é esse resultado aqui. Então, eu posso aproveitar isso. A derivada da função exponencial de raiz de t é exponencial de raiz de t sobre 2 raiz de t. Então, eu vou copiar aqui já essa resposta. Vai ficar assim, ó. Não preciso derivar de novo. Exponencial de raiz de t sobre 2 raiz de t. Então, já vou colocar no lugar dessa derivada aqui. Isso está multiplicando 2 raiz de t. Vou repetir o sinal de menos. Vou repetir o exponencial de raiz de t. E vou derivar esse cara aqui. Para fazer a derivada dele, eu vou manter a constante, que é o 2. É t elevado a meio. Então, vai descer o meio, vezes 1 meio. Então, isso aqui está multiplicando. Vezes 1 meio. Vezes t elevado a menos meio. E tudo isso está sobre 2 raiz de t ao quadrado, que vai dar 4t. Se a gente elevar o 2 ao quadrado, dá 4. Raiz de t ao quadrado dá t. Aqui, como é uma multiplicação, a gente pode cortar esse cara com esse. Esse 2 a gente pode simplificar com esse. E aí, a gente pode reescrever aí a nossa função, tá? Deixa eu baixar um pouquinho aqui a tela. Que aí a gente vai reescrever o f de 2 linhas e vai ficar. Esse cara cancelou com esse, vai ficar exponencial da raiz de t menos exponencial de raiz de t. Aqui, simplificou esse 2 com esse 2. T elevado a menos meio é a mesma coisa que 1 sobre raiz de t. E tudo isso está dividido por 4t. Se você quiser simplificar um pouco mais, pode. Porque aqui você tem uma divisão de frações e tal. Mas, se você chegar até aqui, eu considero. Tá bom? E aí, galera? Conseguiram me acompanhar? Para achar essa segunda derivada? Tem dúvida em alguma parte aí que vocês querem perguntar? Tá, mas tá tranquilo? Deu para pegar? Aí, faz um print aí.
Sim, todos esses tem que fazer de segunda ordem, para treinar bastante aí as derivadas. Tirar o print? Sim, Lara, todos esses tem que fazer segunda ordem. Tem uns muito grandes. Vai dar trabalho. Peraí, alguém tinha me pedido para fazer um, peraí. AB, deixa eu ver. Vamos fazer a B, então. Então, vou apagar aqui, viu, galera? Olha só. Número 1, letra B. Na letra B, tá pedindo aí pra gente fazer a derivada de segunda ordem de 7t mais 3 sobre... Não, peraí. 7t mais 1. Me ajuda a conferir aí, galera. 7t mais 1 sobre 2t ao quadrado mais t. Então, sobre 2t ao quadrado mais t. Então, ó, 7t mais 1 sobre 2t ao quadrado mais 3 elevado ao cubo. É mais 3, Dani. Aqui, né? Me ajuda aí, gente. Então, mais 3 elevado a 3. Agora foi, né? Então, tá. 7t mais 1, 2t ao quadrado mais 3 elevado ao cubo. Beleza. Aí, galera, vamos lá. Então, nesse daí, você vai ter que aplicar a regra da cadeia, né? Nós temos aí uma função dentro da outra. Então, nós temos essa função que é um quociente, 7t mais 1 sobre 2t ao quadrado mais 3, dentro dessa função exponencial, que está tudo elevado ao cubo. Então, na regra da cadeia, para você fazer essa derivada, você pode fazer naquele esquema que eu falei para vocês, que faz a derivada da função de fora primeiro. Então, nós vamos ter 3 vezes, não muda nada aqui na de dentro, 7t mais 1 sobre 2t ao quadrado mais 3 e subtrai 1 no expoente. Então, fica assim. Derivei a função só de fora. E aí, na regra da cadeia, tem que fazer vezes a derivada da função de dentro, que é 7t mais 1
sobre 2t ao quadrado mais 3. Derivando, né? Então, tem que fazer essa derivada aqui. Para fazer essa derivada, nós temos que fazer o quê? A regra do quociente, né? Então, a gente pode vir lá no rascunho e fazer a regra do quociente. Então, para aplicar a regra do quociente, primeiro a gente deriva aí esse numerador, que é 7t mais 1. Vou deixar indicado aqui que nós vamos derivar. Não vou derivar o denominador, então vou copiar ele, ó. 2t ao quadrado mais 3 menos... Agora a gente vai copiar o numerador. O numerador é 7t mais 1 vezes a derivada do denominador. 2t ao quadrado mais 3, derivando. Tudo isso sobre esse denominador aí ao quadrado. 2t ao quadrado mais 3. Tá? Então, vai me ajudando a conferir as continhas aí. Então, vou reescrever agora essa expressão, fazendo as derivadas que eu deixei indicadas. Então, aqui a gente está fazendo a regra do quociente. Tá? Então, beleza. Vou fazer essa primeira derivada aqui. Quando a gente fizer essa primeira derivada, vai dar 7. 7 vezes 2t ao quadrado mais 3. Menos, agora esse termo todo aqui, 7t mais 1. E a derivada daqui, que vai dar 4t. Derivada de constante é zero. Beleza. Sobre 2t ao quadrado mais 3 elevado ao quadrado. Multiplicando aqui, para ver se dá para simplificar alguma coisa, nós vamos ter 14t ao quadrado mais 21 menos 7t vezes 4 menos 28t menos 4t. Tudo isso sobre 2t ao quadrado mais 3 ao quadrado. Aqui vai dar para simplificar esses dois, né? Então, vai ficar 14t ao quadrado menos 28 com menos 4, menos 32t mais 21 sobre 2t ao quadrado mais 3 ao quadrado. Então, esse daqui é o resultado dessa derivada. Aí, a minha primeira derivada dessa função vai ser 3 vezes isso aqui tudo, 7t mais 1 sobre 2t ao quadrado mais 3 vezes isso daqui, esse termo todinho, que deu 14t ao quadrado menos 32t mais 21 sobre 2t ao quadrado mais 3 ao quadrado. Então, esse é o resultado aí da primeira derivada. Para encontrar a segunda derivada desse, vocês vão... E aqui está elevado ao quadrado, né? Para encontrar a segunda derivada desse, tem que derivar essa expressão todinha, tá? Então, aqui, olha, esse 3, essa constante que está aqui do lado de fora, você não pode multiplicar ela por esse termo, porque ele está ao quadrado. Você pode pegar essa constante e multiplicar por esse daqui, porque esse daqui está elevado a 1.
quando é expoente 1, você pode multiplicar, porque ajuda a dar uma simplificada. Ou você pode deixar essa constante ali e só lembrar dela o tempo todo, que ela está ali naquele cantinho, tá? Então, para fazer a segunda derivada aqui, vocês vão ter que aplicar o quê? Regra do produto primeiro. Beleza? Ô, Dani, Oi. só uma dúvida. Igual na hora que você fez a distributiva ali na regra do quociente, 7t por 4t não tá 28t ao quadrado, não? É só 28t? Não, 28t ao quadrado. Ah, tá. Porque até na hora que eu tava fazendo isso, eu confundi também. Eu acabei colocando ao quadrado, porque coisa. Então é isso mesmo. Eu até tava confundindo isso mesmo também. Ah, se não fosse meus universitários. Me ajuda aí com Valeu, as Dani. continhas. Então, vamos arrumar aqui, gente, ó. Então, nesse pedaço aqui, ó, dá 28t ao quadrado. Então, eu vou simplificar esse 28t ao quadrado com esse. Então, na verdade, vai ficar menos 14t ao quadrado menos 4t mais 21. Tudo isso sobre 2t ao quadrado mais 3 ao quadrado. Então, na verdade, essa primeira parte aqui, né? Tem que corrigir. Ela dá menos 14t ao quadrado menos 4t mais 21. Correto? E aí, tem mais alguma coisa, algum detalhe? Tem que fazer a segunda derivada ainda. Só que eu vou deixar para vocês fazerem aí, tá? Mas eu já dei um norte, né? Primeiro, vocês vão aplicar aí a regra do produto. E na regra do produto, vocês vão ter que aplicar o quociente aí. Quociente, vai ter que aplicar a cadeia de novo. Tá bom? Eu acho que vocês conseguem fazer. Tentem fazer ela aí, qualquer coisa, na próxima aula a gente termina ela. Mas eu acho que tá tranquilo para vocês. Beleza, galera? Querem perguntar mais alguma coisa?